Tibério César era o imperador e, por conseguinte, não havia muita facilidade dessa comunicação do Evangelho, não havia muita liberdade, porque João Batista havia uma certa cisma. E João Batista, por muitas vezes, teve que se esconder no deserto, ir para o deserto, onde ele se encontrava com aqueles que estavam mais sedentos do Evangelho. E ali, a Bíblia Sagrada diz que João Batista batizava. O batismo de João era para o arrependimento de pecado. Esse batismo de João batizava, mas ele já dizia: eis que eu vos batizo com água, mas vem alguém maior do que eu, mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não muitos dias depois, o próprio Cristo vai ao encontro de João Batista e ele exclama a voz e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, toda a igreja, desde o Pentecostes para cá, ela vive sobre a égide de um avivamento. Toda a igreja, no dia de Pentecostes, diz a Bíblia Sagrada, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Aquele avivamento prometido por Joel, também no capítulo 2, em que Joel fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos sonhariam sonhos e os jovens teriam visões. Este mesmo avivamento, ele é imprescindível na vida do crente. Ele é imprescindível na vida de qualquer obreiro, na vida de qualquer pessoa que deseja fazer a obra de Deus. Mas para que haja um grande avivamento, é necessário também que haja uma grande predisposição daquele que o busca. Estamos basicamente nos últimos dias da igreja aqui na terra. E nós esperamos grandemente por um grande avivamento, por um grande mover de Deus nos últimos dias. Esperamos que a porta do céu se abra com toda a sua glória e derrame sobre a vida da igreja. Isaías capítulo 40, versículo 3, ele fala exatamente o que Lucas fala no capítulo 3, o texto que nós lemos. Alguém está clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor, porque este Senhor é o nosso general, é o nosso Deus. O Senhor é aquele Rei dos reis. E como vocês sabem, que este texto ele pode falar de topografia, de caminhos, ele pode falar de vales tortuosos, mas na verdade esse texto está falando de nós mesmos. Está falando do ser humano, do homem errôneo, do homem pecador, do homem cheio de defeitos, do homem que possui uma natureza difícil de lidar, do homem que não é fácil obedecer. E este texto fala de uma promessa. E era comum nos tempos imperiais, quando o governador, o general, o comandante, alguém superior visitasse uma província, geralmente ele mandava alguém, engenheiro, alguém para olhar se de fato aquele terreno dava para ele passar, se era necessário aterrar os caminhos, aplanar para que a carruagem dele passasse. Mas nós sabemos que para que o nosso Senhor Jesus
ele possa vir, ele precisa ter um caminho preparado, um caminho aplanado, um caminho sem defeitos, um caminho que de fato é a nossa própria vida. E a Bíblia diz: preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Os caminhos tortuosos que existem na nossa vida. Estamos esperando, queridos, um grande avivamento. Estamos esperando um avivamento que possa mover corações, salvar vidas, que possa sacudir a nossa cidade, o nosso povoado, a nossa estrutura. Mas é preciso prepararmos o caminho do Senhor. É preciso que nosso caminho esteja preparado, a nossa vida esteja aplanada. E quando falamos de caminho, estamos falando de coisas que a nossa vida possui como defeitos. Quantos defeitos existem em nossa vida que precisam ser aplanados? Quantas qualidades e defeitos tem o ser humano? O ser humano é uma pessoa, tem um gênio forte, às vezes bipolar, cheio de falhas humanas que comprometem até mesmo sua salvação. E quando falamos em aplanar, o próprio João Batista, gritando no deserto, ele dizia: preparai o caminho do Senhor. Ele estava falando para uma geração que não acreditava, para uma geração que estava incrédula, que não temia Deus, uma geração que ele mesmo denominava de raça de víbora. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor, do tempo de Deus? Estamos vivendo dias dispersos, dias como se esses dias fossem jamais acabar, como se o lado bom, o lado temporariamente, fosse jamais deixar de existir. Estamos caminhando nos últimos dias, em dias difíceis, para que o homem possa compreender os caminhos e os desígnios de Deus. A cada dia surge uma nova onda, um novo tipo de pecado, uma nova invenção, algo que afaste o homem de Deus. Mas o propósito de Deus sempre é chamar o homem, sempre é buscar o homem, trazer para a sua presença. Desde o Éden, Deus chamava por Adão, e ele dizia: Adão, onde tu estás? O homem sempre se escondendo de Deus. Mas no texto que nós lemos, fala de uma promessa de abundância, fala de um grande avivamento, fala de uma das maiores promessas de avivamentos da história do Evangelho. E esse avivamento, ele se cumpriu do dia de Pentecostes. Diz a Bíblia Sagrada, estavam todos reunidos ali, e de repente veio que do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam ali. Mas entendam que para aquelas pessoas que estavam ali receberem aquele avivamento, eles passaram por um processo, eles passaram por dias de busca, eles passaram por horas buscando, humilhando, colocando a sua vida diante de Deus. Receber um avivamento não é algo tão normal, não é algo tão comum, não é algo assim, um passe de mágicas, não. Receber um avivamento, queridos, exige sacrifício, exige esforços espirituais. Joel, ele mesmo escreve no seu texto que o povo daquela época estava passando por uma onda de castigos divinos, chegar ao ponto em que Deus diz para eles: eu já dei castigos demais para vocês, já dei o dobro.
Agora é somente vocês buscarem, me adorarem. Não rasgam mais suas vestes, mas rasgam o seu coração. Rasgam o coração na presença de Deus. Quantas vezes precisamos estar rasgando o nosso coração, entrando no quarto, porque as lutas, as batalhas que nós travamos são tão grandes que ninguém pode compreender-nos. E a gente entra no quarto e começa a orar, e a vontade de chorar às vezes não vem. E você sabe que para entrar na presença de Deus é necessário que haja um aquebrantamento, é necessário que haja um grande esforço. Diz um certo reformador que ele só saía da presença de Deus quando ele sentisse Deus. Ele orava 1 hora, orava 2 horas, enquanto ele não sentisse Deus, ele não parava de orar. Ele não parava de orar, é porque a oração, queridos, ela é algo que invade a presença de Deus. A oração, ela penetra a presença de Deus, ela rasga o céu. Nós precisamos orar para que haja um grande despertamento e um grande avivamento na nossa vida. Mas o avivamento de Joel, o avivamento de Atos dos Apóstolos em 8 já aconteceu há muito tempo. Mas interessante que esses avivamentos aconteceu em seu apogeu, em sua totalidade no dia de Pentecostes. E depois daqueles dias em que aqueles homens estavam ali, interessante, queridos, que façamos uma rápida analogia. Aqueles que recebem o avivamento de Deus não são muitas pessoas. Deus não conta com muitas pessoas. Deus conta com um grupo muito pequeno de pessoas. Nunca espere que um avivamento venha acontecer no meio da igreja. Pode acontecer movimento, pode acontecer quebrantamento, pode acontecer algo espiritual na igreja, que longe de me dizer algo que não seja de Deus. Mas o avivamento, ele vai acontecer em vidas específicas na igreja. E para isso o Espírito Santo, ele anda procurando pessoas para que estejam dispostos a buscarem esse avivamento e revolucionarem a sua história. Em Atos dos Apóstolos capítulo 8 acontece ali o derramamento do Espírito Santo. Mas se vocês observarem a trajetória de Jesus, irmão Paulo, muitos acompanhavam a Jesus. Outrora Jesus multiplicou pães para 5.000, 7.000 pessoas, e essa quantidade ia só aumentando. Aumentava dia após dia, o número de pessoas eram maiores. Por onde Jesus passava, no dia seguinte havia uma multidão maior. Chegou a ter tanta gente seguindo Jesus, que o pão não deu para servir para todos, nem peixe. Mas no dia em que Jesus foi preso, a maioria se esconderam, começaram a abandoná-lo, começaram a deixar Jesus. E no dia de Pentecostes, diz o autor, que estavam ali reunidos apenas quase, não era nem 120, quase 120 pessoas estavam lá. E aquele povo todinho que estava andando atrás de Jesus, não recebia milagre, outros recebiam variedade de tantas coisas maravilhosas, mas no dia de Pentecostes estavam lá reunidos só quase 120. Porque para buscar a Deus, irmãos, você nunca conta com uma grande maioria. Você sempre conta com pequenas pessoas, pequeno grupo de pessoas. Esses apóstolos e discípulos que foram cheios do Espírito Santo, eles receberam algo de Deus tão glorioso, que do capítulo 1 de Atos até o capítulo 7,
Eles ficaram ali em Jerusalém, e a partir do capítulo 8, ninguém segurou mais aqueles homens, e eles saíram pelas terras gentias, saíram pelas terras, e saíram levando o evangelho. Ninguém segurava aqueles homens, porque havia neles algo tão maravilhoso, algo tão tremendo, havia uma unção tão grande, havia algo de Deus que incomodava, havia uma porção dobrada do Espírito na vida deles, que não permitiam eles ficarem parados, mas sempre buscando, adorando a Deus e ganhando almas para Cristo. E quando você recebe algo de Deus tão implacável, tão tremendo, a unção de Deus é tão grande, e você não se acomoda, você não sossega, você não dorme direito, porque você quer orar, você quer buscar, você quer jejuar, você quer ler a palavra, você quer passar as noites em oração, porque você sabe que você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus aqui? Esses discípulos tinham um compromisso com Deus. Eles sabiam que eles não podiam falhar. Eles não podiam falhar. Eles precisavam levar esta preciosa semente. Judas, um dos irmãos de Jesus, diz lá no capítulo, ele diz lá: importa que preguemos o evangelho e que arranquemos alguns do inferno para a vida eterna. Olha como tão grande era a ousadia desses homens. Eles queriam ganhar almas a qualquer custo, a qualquer preço. Eles queriam arrancar almas que estavam indo para o inferno, na beira do inferno, mas eles queriam ir lá arrancar, porque não é tão fácil conquistar alguém. Não é fácil pregar o evangelho para alguém que, por exemplo, está lá no mundo agora com as latinhas de cerveja ali pulando, e você chega e prega para ele. Vai fazer o quê? Ele vai bater em você, ele vai xingar você, ele vai reprimir você, ele não vai dar atenção. Mas quando aquele crente está cheio da glória, da unção, do Espírito Santo, ele não tem medo. Ele vai para cima, ele prega o evangelho, ele entrega a mensagem, e não importa o que pode acontecer. Uma certa ocasião, eu era bem jovem, com meus 17 anos, 18 anos, quando me converti. Eu fui pregar dentro do carnaval de São Luís, bem na litorânea, e vários irmãos da igreja ali de São Francisco, a gente saiu panfletando ali. E um dos irmãos estavam ali, foi entregar um folheto para um cara que estava muito doido, muito ligado, e o cara tem perseguição dele. Eu só vi quando ele apanhou, a perseguição caiu no chão. E o irmão ficou com tanta vergonha, depois de ter pego aquele perseguição na cara, ele caiu no chão assim, ficou chorando. Sentou no meio-fio, ficou chorando, mas chorou inconsolavelmente. Aí vieram alguns irmãos e sentaram do lado dele assim, irmão Paulo, irmão Francisco, e começaram a consolar ele. Meu irmão, não chora. Bem-aventurados são aqueles que por amor a Cristo sofreram, que levaram a preciosa semente, andando e chorando. Diz a Bíblia que eles voltaram trazendo consigo seus feixes, seus júbilos, porque pregar o evangelho é um privilégio maravilhoso, é algo grandioso, é algo tremendo. Porque nós não pregamos o evangelho para ego ou satisfações humanas, mas é para a glória de Deus. E quando ele chorava, o cidadão saiu xingando, cambaleando. Aí ele voltou para onde a gente estava e sentou lá todo triste. E de repente aquele camarada andou assim mais ou menos uns 50 metros, e lá o camarada ficou assim, parou assim e ficou. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, como quem quisesse fazer alguma coisa. Aí ele resolveu voltar. Aí ele voltou e saiu procurando alguma coisa. Sabe o que ele estava procurando? O folheto que ele tinha amassado e dado persecução no irmão.
Ele sai procurando, ele achou o folheto assim, desamassou todo aquele folheto, se sentou bem aonde ele tinha batido no irmão, se sentou e começou a ler o folheto e começou a chorar. Ele começou a chorar. Aí outros irmãos foram lá e começaram a pregar o evangelho para ele, falar de Jesus para ele. Ele já estava calmo, não bateu mais em ninguém. E ali os irmãos colocaram a mão sobre a cabeça dele e ele foi embora. Ele foi impactado. Algo sobrenatural aconteceu na vida dele. Deus falou com ele. Algo tremendo tocou a vida dele. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus, queridos. Você não pode ter medo de pregar. Agora, uma coisa é muito interessante: quando você sair para pregar, saia cheio de Deus, saia cheio de Jesus, saia cheio da unção, saia orando, saia na unção de Jesus, saia pregando o evangelho, mas conversando com o Espírito Santo, dizendo: Jesus, eu estou aqui. Espírito Santo, fala na minha boca. Louvado seja Deus. Na história da igreja, nunca foi fácil pregar o evangelho. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil, queridos, fazer ou anunciar o evangelho para os grandes reformadores da igreja. Nunca foi fácil. Sempre foi desafiador pregar o evangelho. É muito fácil hoje pregar o evangelho. Igrejas cheias. Todo lugar tem uma igreja, todo lugar tem uma rua que tem 2, 3, 4, 5, 10 crentes. Pai Senhor, meu irmão, Pai Senhor. Ah, você é crente também, eu também sou crente, Pai Senhor. Mas naquela época em que os reformadores lutavam contra os imperadores, lutavam contra os gigantes, contra o iluminismo, contra o trovadorismo, contra todos os segmentos que naquela época tentavam retirar da sociedade o credo em Deus, tornar o evangelho algo sem valor. Os grandes reformadores enfrentaram dificuldades, e uma das maiores dificuldades encontrada pelos reformadores foi fazer a tradução bíblica. Porque sem a palavra, sem a Bíblia, era difícil alguém ler a Bíblia. E Deus levanta grandes homens, como João Calvino, traduziu do hebraico para o grego, traduziu para o alemão. E assim, a obra de Deus, ela engrenou, ela não foi parando. Mas sempre houve uma época da história da igreja em que o evangelho foi quase acabando. Preste atenção nisso aqui. Não durma na igreja. Houve ocasiões em que o evangelho quase fica extinto. Os homens pregavam naqueles templos bonitos europeus, e não havia mais unção, não havia mais a graça de Deus. As pessoas foram ficando velhas e não via mais transformação na vida das outras pessoas, não havia salvação. As igrejas foram fechando, e Deus sempre levanta alguém para que o evangelho prossiga. E Deus sempre levantou. Na história sempre houve alguém que Deus usou, como John Hus, um homem que orava tanto para que Deus usasse ele na pregação. E quando ele pregava, que ele entrava dentro da igreja, as pessoas choravam só de olhar para ele. E um dia um certo escritor de um jornal curiosamente perguntou para John Hus, disse: por que ele vai entrando e vocês vão chorando assim do nada? E um membro respondeu e disse assim: é porque nós temos certeza que Deus fala com ele. Louvado seja Deus. Meus amados, nós estamos à beira de um grande avivamento,
Porque os avivamentos que passaram na história da igreja, que trouxeram, que vieram ao Brasil, por meio de grandes homens de Deus, como o nosso avivamento, ele aconteceu no país de Gales, conforme diz a lição passada, quando Deus usa Evan Roberts, um menino, e ele começa a orar pelo avivamento ali no país de Gales em 1904. E daquele grande avivamento saiu para os Estados Unidos por meio do Joseph Simon. E de lá residia nos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingel, eles estavam ali e receberam aquele avivamento de Deus e trouxeram para o Brasil. Vieram cheios de Deus para o Brasil, vieram cheios de graça, cheio de graça, vieram para o Brasil, irmãos, com tanta unção e vontade para ganhar alma para Jesus, que ninguém parava aqueles dois homens. Ninguém parava aqueles dois homens, porque havia na vida deles uma unção tão poderosa, tão grandiosa, tão tremenda. Eles paravam no meio da rua, apontavam um dedo para as pessoas e falavam: você já ouviu falar de Jesus? Você conhece Jesus? E as pessoas paravam atônitas, sem saberem, sem dizerem absolutamente nada. Ele dizia: vamos lá na minha casa tomar um café. Se sentava. Ele tinha sede de Deus, sede de alma, vontade de ganhar almas para Jesus. E ele só saía de lá quando orasse por aquelas almas. Ah, queridos, nós precisamos resgatar o mesmo fervor, o mesmo desejo de ganhar almas, o mesmo desejo de fazer a obra de Deus, e não nos acostumarmos a só estar na igreja e ir para casa, da igreja para casa, sem termos ações e atitudes revolucionárias, atitudes ousadas, atitudes. Ah, pregador, mas eu sou muito velho, já passou meu tempo. Se já é para coisa de gente jovem, negócio de estar saindo evangelizando para a rua, não, é coisa de gente jovem. Se engana você, porque grandes avivamentos também aconteceram em vida de pessoas bem idosas. Bem idosas, pessoas que se propuseram, pessoas que fizeram um compromisso com Deus e desafiaram seus limites. Vocês imaginam que quando o Evangelho chegou no Brasil, em 1910, que eles começaram a fazer trabalhos de oração ali, nos porões da igreja, meio com vergonha do pastor vir ali reprimi-los, porque nós não podemos ter vergonha do pastor, ter medo do pastor. Pastor é um homem de Deus, pastor é nosso guia espiritual. Se ele vê alguma coisa errada, ele vai orientá-los, se estão excedendo. Mas ultimamente eu tenho aprendido algo assim bastante interessante com Deus. Eu não costumo reprimir as pessoas que estão recebendo algo de Deus. Eu não costumo dizer isso é meninice. Tem um grupo de pessoas dentro da igreja que são profissionais em matar pessoas. Matam, irmãos, pessoas só com palavras. O pregador está pregando aqui, se acabando de pregar. Ninguém sabe o que aquele irmão está sentindo. Ninguém sabe o que ele está sentindo na alma. Ele resolve pular, ele resolve sentir ali, ele resolve fazer um gesto, sapatear. Aí alguém de logo assim: irmão, essa é coisa do cara. Irmão, se levante aí, se aquieta aí. Irmão, você não sabe aquilo que ele está sentindo, o grau de espiritualidade que ele tem, qual é o tamanho da glória, da presença do Espírito que está na vida dele. Fique calado, ore, peça para Deus também tocar em você, porque todos nós temos uma natureza diferente uma da outra.
natureza diferente uma da outra. Tem gente que Deus opera muito, mas é aquela pessoa arredio, calado. Não quer dizer que Deus não use ele também. Usa, mas de uma forma diferente. Mas se aquele que é mais alvoroçado, ninguém espere que Deus vai usar aquela pessoa, porque ele é mais alvoroçadinho, que Deus vai usar ele caladinho. Não vai não. Deus vai usar ele do jeito que ele, a natureza dele, oferece ferramentas para Deus usar. E quando Deus vai usar essa ferramenta, Ele vai usar do jeito que você é, como você de fato sente a presença de Deus. É dessa forma, então pula, louve, grite, exalte, sapateie, porque a glória de Deus enche a tua vida e você não consegue controlar. Dá até para dar uma controladazinha, mas a presença de Deus é algo maravilhoso. É algo tremendo, é algo espiritual. Eu era novo convertido, irmãos, eu estava num culto pentecostal. Não era crente ainda não. Eu estava num culto noiteiro e tinha um pregador, acho que irmão, minha tia que está bem aqui, tia Azul, né? João Veras, que é pastor hoje, há muito tempo. E ele era dirigente do Anjo da Guarda. E ele estava pregando uma mensagem tão poderosa. E eu sentado, não era crente, eu estava sentado do lado de duas pessoas. E quando ele começou a pregar a mensagem, irmãos, eu comecei a ficar assim, ó, oh meu Deus, uma alegria invadiu a minha alma. Eu não era crente. Uma vontade tão grandiosa de sair pulando no meio da igreja. Era uma vontade que invadiu a minha alma, queridos. Algo tremendo, algo profuso, algo grandioso. E eu queria me controlar. Eu não era crente. Eu estava ali sentindo, recebendo a graça, a unção de Deus tão grande, mas eu não era crente. E ali de repente eu comecei a pensar: se algum irmão sair pulando aqui, eu também vou sair. Se algum irmão sair pulando, se eu olhar alguém pular, eu vou sair pulando, porque o negócio está muito gostoso, está muito maravilhoso. E eu chorava, eu me derramava, eu não vi ninguém pulando. E eu me aquietei. Mas foi tão grande aquela experiência que eu tive com Deus. Uma alegria tão grande. Eu quero te dizer, querido, quando você sentir essa alegria invadindo a tua alma, não diga não para o Espírito Santo. Ele está te convidando para ter uma experiência pessoal com Ele. Ele está te convidando, Ele está te fazendo um convite para você experimentar os rios da água da vida. Rios grandiosos. Ah, queridos, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, Jesus disse para ela assim: mulher, se tu souberes quem te pede água para beber, ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água para beber. Aleluia, Jesus. Pois se tu beberes dessa água aqui do poço, tu voltarás a ter sede. Mas se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais serás sede, porque do teu interior fluirão rios de água viva. Quando a gente aceita Jesus, o nosso interior, ele passa a ser o rio de água viva, porque a corrente de Deus circula dentro da nossa alma, a glória de Deus circula dentro da nossa vida. A nossa vida passa a ser o rio abundante, caudaloso, grandioso, profuso, algo tremendo, queridos. Você sabe que quando esse rio você represa ele passa a ser uma fonte inesgotável de energia. Tem gente aqui, queridos, que tem uma fonte tão grande de energia dentro dele, que se você tocar nele dá choque. Porque a glória de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela produz luz, ela produz energia, ela produz unção, ela produz avivamento. E por onde você passar, haverá aquele lugar iluminado para a glória de Deus. Haverá unção derramando da tua vida.
E a Bíblia diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos e os jovens terão visões. Esse derramamento de Deus é algo que está para acontecer ainda no nosso tempo de uma forma grandiosa. Não quero dizer que não aconteceu, mas há uma promessa contínua de Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Significa que desde o Pentecoste até aqui, o Senhor continua derramando da sua glória, da sua unção, da sua presença, do seu poder, da sua cura, do seu milagre. E com tanta coisa maravilhosa acontecendo, e tem gente que não consegue sentir nada, não consegue receber nada de Deus. Adore a Deus. E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, e ele pergunta aos crentes daquela igreja, quando ele estava em Éfeso, ele desceu para as regiões interioranas de Éfeso, ele foi até a igreja de Efésios ali, e ele encontrou com um grupo de pessoas, mais ou menos 11 pessoas, e ele fez uma pergunta muito maravilhosa. Ele perguntou assim para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Aí disseram assim: o Espírito Santo não, nunca ouvimos falar. Mas o mais interessante é que o versículo é muito claro, diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Olha, meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, imediatamente é necessário que a gente seja batizado com o Espírito Santo. É necessário que a gente seja batizado com o Espírito Santo logo após a nossa conversão. Sabe por quê? Porque nós não podemos demorar receber esta graça de Deus. Tem gente demorando demais a receber. Tem gente que não conseguiu receber, tem tantos anos de crente, tem dificuldade para receber. Sabe por quê? Porque tem dificuldade de adorar, tem dificuldades de se achegar a Deus. Mas nesta noite, queridos, o Senhor quer batizar você com o Espírito Santo. O Senhor quer encher a tua vida da sua graça e da sua glória, porque esta promessa é para nós, é para vós, é para os vossos filhos e a tantos quanto receberem ao Senhor Jesus. Se você já recebeu, você precisa agora, urgente. Você está perdendo muita coisa. Eu aceitei Jesus como Salvador. Fiquei quieto para ser batizado com o Espírito Santo. Fiquei quieto, ouvi os irmãos falando mistério, porque é uma promessa para nós. É algo para você, é algo para mim. Não é para outros, é para mim. E eu preciso receber. E eu comecei a orar de madrugada, jejuava de manhã até 2 da tarde. E eu terminava de vir da escola 10h30 da noite, eu jantava um pouquinho, descia para a igreja. Naquela época a gente tinha um grupo de jovens que orava bastante, e a gente ia orar até 2, 3 da manhã. De manhã cedo eu tomava aquele banho e jejuava e dizia: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso do batismo com o Espírito Santo. Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso do batismo com o Espírito Santo. E um dia eu estava num culto lá em São Luís, lá na Rua Nova de São Francisco.
Tinha um pastor cheio de Deus, cheio da unção, cheio da graça de Deus, chamou tanta gente para receber o batismo. Eu fui lá, mas não recebi. Aí eu voltei, voltei triste. Quando eu voltei de lá, eu me sentei no banco e comecei a chorar. Mas eu chorei aquele choro tão inconsolável. E veio um profeta de Deus, falou assim para mim: não chora, o Senhor vai te batizar a qualquer momento, em qualquer hora, ou andando, ou no trabalho, ou dentro de um ônibus. O Senhor vai te batizar até mesmo dormindo, se for possível. Aí eu me alegrei mais ainda e comecei a continuar buscando e orando e buscando e orando. Era de madrugada, eu fiz uma campanha de oração, para você ver como eu era ruim mesmo. Minha natureza é muito ruim de Deus trabalhar. Tem gente assim, que a natureza é ruim mesmo, irmão, coisa ruim. E orava e nada. Aí eu fiz uma campanha de oração lá em casa, só eu e Jesus. E 12 horas da noite, eu não fui mais para a igreja nesse horário. Nós já tínhamos um trabalho de oração de outro horário. Ele disse: a partir de hoje eu vou fazer uma campanha de oração, só eu e meu Deus. Talvez ali no meio do povo eu esteja um pouco tímido, e eu vou ter uma experiência com ele. Eu começava a orar 12 horas da noite. Eu começava a orar, tirava uma hora de oração, depois me levantava e tirava uma hora de leitura da Bíblia, uma lanterna, uma luz. A mamãe não deixava a luz ligar para o gasto da energia. Eu ligava um farol e começava. Lia. Uma hora eu lia mais ou menos quase 10 capítulos. E voltava a orar de novo. Parava 2h30, 3 horas da manhã. E eu levei esse ritmo de oração, irmão, por muito tempo. Quando foi um dia, eu fui me deitando e eu ouvi uma voz. Bem no pé do meu ouvido, falou assim: Douglas. Não me arrepiei todinho. E disse: mamãe. Aí ela disse: que foi, meu filho? Mamãe me chamou? Aí ela disse: não chamei não. Aí me lembrei de Samuel. Deus estava querendo uma intimidade comigo. E quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu entendi que estava chegando a hora do Senhor me encher da sua graça. 2 dias depois, eu dormi. Quando eu acordei, debaixo de lágrimas e prantos, falando em mistério. E eu comecei acordando ali, gritando e falando no mistério. Deus havia me visitado dormindo. E acordei batizado com o Espírito Santo. Desde aquele dia, esta presença incomoda a minha vida, incomoda o meu coração, e ele arde. Ele arde a minha alma todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo arde a minha alma. E eu tenho dito ultimamente ao Senhor: Senhor, me traga um avivamento. Eu quero fazer coisas que eu nunca fiz para ti. E eu comecei a fazer propósitos após propósitos. E um dia eu comprei uma Bíblia novinha e eu disse: a primeira alma que eu ganhar, eu vou dar essa Bíblia de presente. Primeira Bíblia, tão bonita. A primeira alma que eu ganhar para Jesus, eu vou dar essa Bíblia de presente. E comecei a sair pregando. Eu ganhei um que é vereador hoje lá na cidade. Já se desviou várias vezes, mas o Evangelho está na vida dele. Está lá, grudado, ele vai, volta, vai. Está no anzol, um dia ele vai voltar. Orei por ele e disse: está aqui, essa Bíblia é sua. O Senhor mandou te entregar, porque fiz um voto com Deus de te dar essa Bíblia quando eu orar por alguém. E um dia, conta essa experiência, já estou terminando. Houve um congresso em São Luís de mocidade, muitos que
estão aqui foram lá. 1996, congresso da Unilíder. Muitos jovens saíram daqui, pegaram um caminhão, foram de caminhão para o Cujupe, sentado ali, frio, chuva. E nós fomos tão contentes com aquele congresso. A gente foi. Muitos daqui foram. Não sei se a Elisete também não estava lá. Evaldo estava a irmã do Lázaro, Silvano, tinham vários. Nesse dia que a gente estava pregando era o Cezino Bernardino, e ele pregou uma mensagem missionária tão poderosa, simples, e ele chamou todas aquelas pessoas que estavam na frente para ele pegar na mão daquelas pessoas. Ele foi pegando assim na mão de cada um, e eu ansioso, porque o testemunho daquele homem impactou a minha vida. O testemunho daquele homem, daquele pastor, impactou a minha vida. Ele disse que ele saía para arrastar camarão com o irmão dele mais novo, e ele escondia a pulsar dentro do mato, dos arbustos da praia, e orava até de manhã. Quando ele chegava em casa, ele mentiu para o pai dele. Aí o pai dele dizia: meu filho, ele não pegou nada não. Ele disse: papai, não deu para a gente pescar. Ele não dizia que não pescou, mas ele dizia que não deu para pescar, porque ele foi orar a noite inteira. E o Espírito Santo ali levantou aquele homem. Ele viu muito bem que ele pegou na minha mão e disse: vai, missionário, vai, estarei te levando para o campo missionário. Alguns anos depois eu fui selecionado lá em Cedral para ir para o campo missionário. Passei 16 anos fazendo missões. As melhores, maiores experiências de Deus na minha vida vivi no campo missionário. Finalizando, porque a obra de Deus, ela queima na nossa vida, irmãos, ela queima no nosso coração. É algo assim que o próprio Espírito Santo, ele te convida para viver um evangelho puro, um evangelho sem marcas, sem manchas, um evangelho desafiador. Aleluia. Cheguei no campo missionário em São João Batista em 2005. No dia que eu cheguei, morreu um cidadão. Falando isso, mas ficou com o Paulo e Rosa. Morreu um cidadão lá, e lá vem um cidadão, veio lá e: senhor missionário, meu irmão acabou de morrer, pegou 3 tiros no rosto. Eu queria que o senhor fosse lá para orar por ele. Aí eu disse assim: se eu disser que eu não oro, eles vão criar uma cisma, e eu preciso ir. Eu vou já chegar lá, meu jovem, vou já chegar lá. Chegando lá, estava lá um homem de aproximadamente 40 anos no meio da casa. Eu entrei para o quarto onde estava a mãe, os irmãos chorosos. Ninguém me conhecia. Eu fui lá para o quarto, comecei, me identifiquei, me apresentei, pedi permissão para me cantar alguns hinos da harpa, e eu comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, eles pararam o choro e começaram a prestar atenção. Eu peguei a Bíblia e li a Viúva de Naim, e comecei a ler a palavra. Eu fiz o apelo, a mãe do falecido se converteu. Ela se converte naquele dia. Com 3 dias depois, esse mesmo homem que foi lá em casa me chamar para orar pelo irmão dele, tinha viajado para Belém e voltou morto também. Então foram 2 óbitos da mesma mãe em 3 dias. E eu, quando subi daquilo, corri para casa da irmã Bibi. Cheguei lá e disse: irmã Bibi, ela estava na mesma rede, deitada, mas ela não chorava mais como ela chorava. Ela disse assim: irmão Douglas, se você não tivesse orado por mim naquele dia, eu não resisti agora à morte do meu segundo filho. Jesus levou ele, mas eu estou feliz. Eu estou com Jesus e eu não largo ele por nada. O esposo dela, irmãos, era um matador profissional.
matou, fez na porta da igreja. No dia que eu fui consagrei com o porteiro feito falou assim: olha, não, eu quero dizer que eu vou sair da igreja, não vou ficar aqui na igreja não. Mas por quê? Porque Estevão vai matar toda gente. Estevão matou várias pessoas aqui. Eu não vou ficar na porta com esse homem. Frente da igreja, pastor, fiquei cheio de gente. E cheio de gente assim, para olhar Estevão pregar. O que Estevão vai falar? O que Estevão vai dizer? Ficar todo mundo assim. A Estevão disse: meus irmãos. Ele 50 e poucos anos para 60. Eu agradeço a Deus, começou a chorar por eu hoje ser crente, porque fazia mais de 20 anos que eu não dormia, que todas as vezes que eu ia dormir vinha um homem preto, negro, um demônio, me agarrava, me apertava na cama, me jogava para baixo e me esbofeteava, me chutava, eu gritava, a minha mulher vinha, batia em mim, eu acordava. Aí ele disse: os irmãos conhecem a minha história, e eram alma daquelas pessoas que eu fiz mal, mas eu tenho uma coisa boa para dizer para os irmãos. Faz 2 meses que eu durmo, faz 2 meses que nunca mais eu tive insônia, eu durmo para a glória de Deus. E com Deus, em primeiro lugar com Deus. Eu jamais vou me sentir feliz, satisfeito, se eu vim aqui pregar e eu sair assim do mesmo jeito. Mas eu vou ficar feliz se vocês fizerem um compromisso junto comigo nesta noite. Sabe quantas pessoas tem aqui que nunca ganharam uma alma para Jesus? Tem muita gente. Eu me lembro do pastor Medeiros, quando eu era bem jovem aqui em Porto Rico, eu nasci aqui em Porto Rico. O filho do saudoso atleta, jogador de futebol vaidoso. E dia de domingo as pessoas saíam aqui na igreja, tinha esse hábito, não sei se ainda tem, mas tinha esse hábito de se arrumarem, né? Se arrumarem dia de domingo para passear. Esse passeio que a gente aprendia era na nossa linguagem, que não era crente, mas eles saíam, era para evangelizar. Eles se arrumavam para visitar os parentes, os amigos, e a gente via as ruas aqui, geralmente cheias de pessoas bem arrumadas, os crentes, fazendo aquele trabalho de evangelismo, visitando. Quem é daquela época sabe, isso era um fato, e era legal. O evangelho chegou aqui em Porto Rico, lá numa ilhazinha chamada Porora, e se alastrou aqui com um avivamento tão poderoso. Ruas eram varridas. Porto Rico chegou até 80% do povo crente. Aqui quem não é crente é desviado. É difícil ter um ateu aqui. Se tem, chegou agora recente para um lado aqui. Mas eu quero que você feche seus olhos agora e faça um compromisso com Deus. Daqui a alguns dias o pastor vai estar testemunhando que algo sobrenatural aconteceu. Pessoas vão estar saindo nas ruas ganhando almas para Jesus, evangelizando. Prepare folhetos, que a Secretaria de Missões prepare folhetos. Pedrenés, prepara folheto, prepara o culto de rua e deixa Deus te usar, porque Deus quer levantar pessoas como ganhadores de almas aqui, igual levantou grandes homens na história da igreja. Deixa Deus te usar nesta noite. Diga para Jesus: Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ser ganhador de almas. Neste mês eu quero ganhar no mínimo 2 almas para ti. Enche a minha vida, enche o meu coração, me batiza com o Espírito Santo e enche a minha casa da tua glória e da tua unção. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os olhos e ore comigo.
querido Espírito Santo, querido Deus, querido Senhor, nesta noite as tuas pessoas que oraram comigo, que ouviram a tua poderosa palavra, eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que estão esperando um toque, um mover do Espírito Santo na sua vida, para começarem a realizar um grande trabalho para a glória do teu nome. Enche esta vida, toca esta vida, levanta este jovem, levanta esta senhora, levanta este senhor como ganhadores de almas. Coloque palavras nos lábios, no coração de cada um dos teus servos, porque a Bíblia diz: é o Senhor que coloca as palavras na tua boca. Abre a tua boca, diz a Bíblia, diz o Senhor, e eu encherei. Não tenha medo de pregar. Pregue, porque o Evangelho é poder de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Amém. Quantos vão ganhar uma aqui para Jesus? Vocês não fizeram compromisso comigo, fizeram com Deus. Eu vou ajudar vocês da seguinte forma: todos os dias, quando amanhecer o dia, é dessa forma que nós vamos viver um avivamento. Todos os dias, quando amanhecer, não corra direto para beber café. Se ajoelhe no pé da cama e diga: Senhor, eu quero um avivamento para minha vida ainda nestes dias. Eu quero ser um ganhador de alma, porque todo avivamento, irmãos, todo avivamento precede desse motivo, dessa alegria, desse entusiasmo. Todo avivamento tem apenas uma função: é ganhar almas para Jesus. Não é para cantar, mas eu quero um avivamento para me cantar melhor na banda, e um avivamento para minha garganta ficar melhor. Não, avivamento de Deus, irmão, é para ganhar almas para o reino do Senhor. Agora, se você canta, peça para Deus: Senhor, me usa como cantor, me usa como esse instrumento vivo nas tuas mãos. Todos os dias. Quem vai fazer isso? Tem muito jovem que não ora mais, nem ao dormir, nem ao levantar, estão vivendo uma vida vazia. Olha o que está acontecendo lá naquela universidade dos Estados Unidos. Jovens que se reúnam com outros jovens. Senhoras, se reúnam. Pastor, eu posso fazer um trabalho de oração na igreja? Pastor, estou ansioso para orar. Pastor, eu quero orar de 1 às 2 da tarde. Eu quero ir lá com a irmã fulana, a irmã ciclana. Vamos lá, minha irmã, vamos lá orar. Vamos orar para que Deus faça realizar um avivamento na minha vida. Se você fizer isso, Deus vai te levantar nesta cidade de uma forma poderosa. Daqui a alguns anos você será visto como um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que se dedicou e viveu para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia.